Você já teve aquela sensação estranha de que algo na sua vida está fora do lugar? Não falo de coisas óbvias, como uma conta atrasada ou um problema no trabalho. Falo daquele silêncio pesado que toma conta da casa quando você menos espera. Aquele tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer discussão. Eram 23 horas de uma terça-feira comum quando eu senti isso pela primeira vez de verdade. A chave girou na fechadura da porta da frente, fazendo aquele som metálico que, em qualquer outro dia, significaria alívio. Significaria que ela estava em casa. Mas naquela noite, o barulho soou como um alarme. Eu estava sentado na poltrona da sala, no escuro, apenas com a luz da rua entrando pela fresta da cortina, desenhando uma linha pálida no tapete. Minhas mãos seguravam um copo de água que eu nem lembrava de ter enchido, e elas tremiam. Não muito, apenas o suficiente para fazer a água vibrar dentro do vidro. Por que eu estava assim? Porque eu sabia. Sabe quando seu corpo entende a verdade antes da sua mente aceitar? Era isso. Se você quer fazer a diferença de verdade, já se inscreve agora no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber quem está comigo nessa jornada. A porta se abriu devagar. Passos leves, quase hesitantes, ecoaram no corredor. Ela não disse oi, amor. Não disse cheguei. Apenas o som da bolsa sendo colocada sobre a mesa de jantar e um suspiro profundo, cansado. Eu permaneci imóvel, invisível na penumbra. E naquele momento, eu me perguntei, como foi que chegamos a esse ponto? Como o casal que todos os amigos invejavam, que parecia ter saído de um comercial de margarina, virou dois estranhos dividindo o mesmo teto? A resposta estava no meu bolso, na forma de uma captura de tela que eu havia feito horas antes, algo que eu jamais deveria ter visto, mas que agora queimava na minha pele através do tecido da calça. Estou com saudades. Ele já dormiu? A mensagem brilhou na tela do celular dela enquanto ela tomava banho, inocente, deixado sobre a pia. 5 palavras. Apenas 5 palavras foram suficientes para demolir 10 anos de história. Mas não se engane. Isso não é apenas uma história sobre traição. Se você acha que sabe o que vai acontecer, acredite, você não sabe. O que está escondido aqui é muito maior do que uma mensagem secreta. O que vai ser descoberto nessa sala, nesta noite, vai mudar tudo. E eu prometo a você, a minha resposta, quando ela finalmente me viu ali sentado no escuro, não foi o que ela esperava. Não houve gritos, não houve choro. Houve algo muito pior. Algo que fez ela se sentar, pálida, como se tivesse visto um fantasma. Se você já desconfiou de algo assim na sua vida, comenta aqui embaixo. A situação que eu estava prestes a desenrolar iria mudar o jogo de poder entre nós para sempre. Mas antes de chegar a esse momento fatídico, você precisa entender quem nós éramos. Ou melhor, quem eu achava que nós éramos. Meu nome é Lucas. E até aquela manhã, minha vida era perfeitamente normal. Eu era aquele cara que acordava 15 minutos antes dela só para passar o café fresco. Gostava de deixar bilhetes na porta da geladeira. Coisas bobas, tipo bom trabalho hoje ou te amo mais que pizza. Eu acreditava na nossa rotina. Acreditava que a segurança que tínhamos era inabalável. Mas, olhando para trás agora, as pistas estavam lá o tempo todo, não estavam? É curioso como a mente humana é mestre em ignorar o que machuca. Pequenas estranhezas que eu varria para debaixo do tapete. Mensagens apagadas no meio da conversa quando eu entrava na sala. O celular que, de repente, passou a viver virado com a tela para baixo. Aquele jeito defensivo de responder perguntas simples como foi seu dia? Você já sentiu isso? Aquela mudança sutil no ar? Como se a pessoa que você ama tivesse sido substituída por uma cópia quase perfeita, mas com algo faltando nos olhos. Eu comecei a me sentir louco. Perguntava para mim mesmo, será coincidência ou existe algo a mais? Será que estou virando aquele marido ciumento e paranoico? Eu lutava contra mim mesmo para não desconfiar. Eu me forçava a acreditar. Porque a alternativa era dolorosa demais. Lembrar do abraço dela, que antes era meu refúgio, e perceber que agora ele parecia frouxo, rápido demais, era uma tortura. A vida tranquila que eu achava que tinha estava rachando, e cada detalhe virava motivo de dúvida. Se ela demorava 10 minutos a mais para chegar do trabalho, meu coração disparava. Se ela sorria para o telefone, meu estômago embrulhava. É um inferno particular viver assim, oscilando entre a confiança intacta de anos e a certeza abalada de segundos. E foi assim que o primeiro sinal real apareceu. Não foi nada grandioso como batom na camisa. Foi o silêncio. O silêncio digital. Eu lembro exatamente. Estávamos no sofá, assistindo a uma série qualquer.
O celular dela vibrou. Eu olhei por reflexo. Ela pegou o aparelho com uma rapidez felina, algo que nunca teve antes. E então, o desbloqueio. O padrão de desenho na tela tinha mudado. Eu ri, sem graça, e perguntei, ué, mudou a senha? Fui pegar para ver a hora outro dia e não consegui. A reação dela foi desproporcional. Ela se virou, os olhos faiscando uma irritação que não cabia naquele momento. Nossa, Lucas, você está tentando mexer no meu celular? Que coisa feia, agora vai ficar me controlando. Eu gelei, não pela acusação, mas porque eu sabia. Quem não deve, não teme, certo? Aquele ataque defensivo foi a primeira rachadura exposta na nossa fundação. Eu recuei, pedi desculpas. Disse que não era nada disso, mas a semente estava plantada. Comenta assim aqui embaixo se você já sentiu esse tipo de reação exagerada, ou não se isso nunca aconteceu com você. Eu queria ter a coragem de ter confrontado ela ali mesmo, mas a verdade é que a gente tem medo de perder, mesmo o que já está perdido. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Eu pisava em ovos. Qualquer pergunta sobre a rotina dela era recebida com suspiros de impaciência. E então começaram os sussurros. Eu acordava no meio da noite e a cama estava vazia. Encontrava ela na varanda, a porta de vidro fechada, falando baixo ao telefone. A luz da tela iluminava o rosto dela, e eu vi expressões que ela não usava mais comigo. Sorrisos tímidos, olhares intensos para o nada. Quando eu abria a porta, a magia quebrava instantaneamente. Era só telemarketing, amor. Eles ligam a qualquer hora agora, acredita? Telemarketing às 2 da manhã? Eu balancei a cabeça e voltei para a cama, sentindo o frio do lençol no lado vazio dela. A mentira era tão fraca que doía mais pelo desrespeito à minha inteligência do que pelo ato em si. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de certeza absoluta. E a vida, com seu senso de humor cruel, tratou de me dar isso através de olhares alheios. Sabe quando você encontra um conhecido na rua e a pessoa não consegue te olhar nos olhos? Foi o que aconteceu com o Marcos, um amigo nosso de longa data. Encontrei ele no mercado. Ele parecia nervoso, desviava o olhar, falava sobre o tempo, sobre futebol, sobre qualquer coisa, menos sobre nós. Até que ele soltou. E a Ana? Tá trabalhando muito, né? Vi ela outro dia naquele café do centro, parecia bem ocupada, em uma reunião animada com um colega. O jeito que ele falou o colega carregava um peso, uma insinuação. Ele sabia. Todo mundo sabia. Eu era o último a saber, o marido ingênuo. Aquele olhar de pena do Marcos foi a facada final na minha negação. Eu agradeci, me despedi e fui para o carro. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva começou a substituir a tristeza. A confiança não era mais um copo rachado, era caco de vidro no chão. Se esse detalhe fez sentido para você, já deixa o like no vídeo agora. Foi quando uma memória voltou com força total. Lembrei de um dia, há uns 2 meses, em que ela disse que precisava ficar até mais tarde para organizar umas planilhas urgentes. Eu, como idiota apaixonado que era, resolvi fazer uma surpresa. Comprei o lanche favorito dela e fui até o escritório. Cheguei lá e as luzes do andar estavam apagadas. O porteiro, seu José, um senhor que me conhecia há anos, me olhou com aquele jeito de quem não quer dar mais notícias e disse: Dona Ana saiu faz umas 2 horas, seu Lucas. Disse que ia para casa passar mal. Eu voltei para casa, o lanche esfriando no banco do passageiro, e a encontrei de pijama, na cama. Enxaqueca terrível, amor, ela disse, com a voz fraca. Na época, eu acreditei. Fiz um chá, apaguei a luz e deixei ela descansar. Agora, juntando as peças, eu me sentia um palhaço. Aquela enxaqueca tinha nome, sobrenome e provavelmente um perfume caro que não era o meu. Comenta aqui embaixo se você perdoaria uma mentira dessas ou se, para você, confiança quebrada não tem conserto. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Porque ali, naquele momento, eu estava dividido entre o amor que eu sentia e o nojo que começava a crescer. Mas a vida ainda tinha mais um golpe preparado. O golpe de misericórdia. Eu estava organizando umas papeladas do imposto de renda, aquela coisa chata que a gente adia até o último minuto. Abri a gaveta onde guardávamos os comprovantes e notas fiscais. No meio de uma pilha de recibos de mercado e farmácia, um papelzinho amarelo, amassado, caiu no meu colo. Era de um restaurante italiano. Aquele restaurante. O lugar onde eu a pedi em casamento. A data no recibo? A mesma noite da reunião online com a diretoria global que ela disse que não podia perder. O valor? Um jantar para 2,
com vinho caro e sobremesa. Eu segurei aquele papel como se ele pesasse 1 tonelada. Minha visão ficou turva. Não era só a traição física, era o local. Ela levou ele para o nosso lugar. Para o cenário da nossa memória mais feliz. Isso foi de uma crueldade que eu não conseguia processar. Eu senti uma pontada no peito, física mesmo, como se meu coração estivesse sendo espremido. Naquela noite, quando ela chegou, eu coloquei o recibo sobre a mesa de centro, sem dizer nada. Ela entrou, viu o papel, e por um segundo, apenas um segundo, eu vi o pânico nos olhos dela. Mas, incrivelmente, ela se recuperou rápido. Ah, isso foi um almoço de equipe, Lucas. O chefe decidiu levar todo mundo para comemorar a meta batida. Você sabe como eles gastam. Eu olhei para ela, incrédulo. Almoço de equipe às 9 da noite, Ana? Com apenas 2 pratos na conta. Ela nem piscou. Foi o horário que a gente conseguiu sair. E a conta foi dividida. Esse é só o meu comprovante. Nossa, você tá impossível com esse ciúme doentio. Ela virou o jogo. De repente, eu era o vilão. O marido possessivo, louco, que controlava recibos e horários. Eu me senti pequeno. Me senti sujo por desconfiar. E, por um momento de fraqueza absoluta, eu quis acreditar nela. Eu queria tanto que fosse verdade que quase pedi desculpas. Quase. Mas algo dentro de mim, aquele instinto de sobrevivência que a gente ignora, gritou não. Eu me calei, peguei o recibo e guardei no bolso. Não valia a pena discutir com mentiras tão bem ensaiadas. Mas a dúvida tinha virado certeza, e a certeza tinha virado uma bomba relógio. Eu precisava ver para crer. Precisava flagrar, nem que fosse para provar para mim mesmo que eu não estava louco. E a oportunidade veio mais rápido do que eu imaginava. Era uma sexta-feira. Ela disse que teria um happy hour com as meninas do trabalho. Coisa rápida, amor, só para descontrair. Eu disse claro, divirta-se. Mas quando ela saiu, eu não fiquei em casa. Eu peguei o carro e estacionei na esquina da empresa dela. Esperei 10, 20, 30 minutos. E então, ela saiu. Não com as meninas. Ela entrou em um carro preto, sedã, que parou na frente. O motorista não saiu, mas eu vi o sorriso dela ao entrar. Um sorriso que eu não via há meses. Eu segui o carro. Mantive uma distância segura, o coração batendo na garganta, as mãos suando frio no volante. Eles não foram para um barzinho. Eles foram para um prédio residencial em um bairro nobre. O portão abriu, o carro entrou, e eu fiquei ali fora, parado no meio da rua, sentindo o mundo desabar. Eu tinha a prova, eu tinha o local, eu tinha tudo. Mas, curiosamente, em vez de invadir o prédio e fazer um escândalo, eu senti uma calma estranha. Uma frieza que eu desconhecia em mim mesmo. Eu dei a volta com o carro e fui para casa. Naquele fim de semana, eu decidi jogar a última carta. A carta da vulnerabilidade. Se havia alguma chance, mínima que fosse, de eu estar enganado sobre a profundidade daquilo, eu precisava testar. No domingo, preparei o jantar favorito dela. Risoto de camarão. Comprei flores. Coloquei uma música que a gente ouvia no começo do namoro. Quando ela chegou, viu a mesa posta, as velas, e parou na porta. Não houve emoção. Não houve obrigada, amor. Houve um suspiro cansado. Lucas, para que tudo isso? Eu tô exausta, só queria tomar um banho e dormir. Aquilo doeu mais que um tapa na cara. Eu insisti. Senta um pouco, vamos conversar, faz tempo que a gente não tem um momento nosso. Ela se sentou, contrariada, mexendo na comida com o garfo como se fosse obrigação. Eu olhei nos olhos dela e disse, eu sinto sua falta. Sinto falta da gente. O que está acontecendo, Ana? Me diz a verdade, por favor. A gente pode consertar qualquer coisa, menos a mentira. Se você já tentou salvar algo que a outra pessoa já tinha descartado, você sabe como é humilhante. Você se abre, entrega seu coração na bandeja, e a pessoa olha para ele com indiferença. Ela largou o garfo, limpou a boca com o guardanapo de um jeito lento, deliberado, e me encarou. O olhar dela não tinha amor, não tinha pena. Tinha uma decisão tomada. Lucas, ela começou, com a voz firme, já que você quer tanto conversar, vamos conversar. Eu não aguento mais esse teatro. Eu não aguento mais você tentando ser o marido perfeito, essa rotina medíocre, essa vida pequena. As palavras dela eram afiadas, feitas para machucar, para me afastar. Você é um cara legal, mas, eu mudei. Eu quero mais. Eu mereço mais. Ela estava preparando o terreno. Eu via nos olhos dela. Ela estava prestes a soltar a bomba. E eu, por incrível que pareça,
Deixei. Eu queria ouvir. Eu precisava ouvir da boca dela. Tem outra pessoa? Eu perguntei, com a voz embargada, mas firme. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. O relógio na parede parecia tic-taquear mais alto do que nunca. Tic-tac, tic-tac. Finalmente, ela respirou fundo, estufou o peito numa postura de desafio e soltou a frase que ecoaria na minha cabeça para sempre. Sim, tem. E eu preciso ser honesta com você, Lucas. Eu encontrei alguém melhor. O mundo parou. Alguém melhor. Não alguém diferente, não alguém por quem me apaixonei. Alguém melhor. Aquilo não era só um término, era um julgamento. Ela estava me medindo e me descartando como um produto defeituoso. Aquilo bateu em mim de um jeito que eu não consigo descrever. Não foi raiva imediata. Foi um silêncio ensurdecedor, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Melhor. A palavra ficou suspensa entre nós, pesada, tóxica. Eu olhei para ela, aquela mulher que eu conhecia cada centímetro, cada mania, cada sonho, e naquele momento ela parecia uma completa estranha. Uma estranha cruel. Ela continuou falando, como se tivesse aberto uma represa de justificativas egoístas. Falou sobre como ele a fazia se sentir viva, como ele era ambicioso, como eles tinham uma conexão de almas. Cada frase era um prego no caixão do nosso casamento. Eu apenas ouvia, meus olhos fixos no rosto dela, observando a frieza, a falta de empatia. Ela não estava sofrendo por me magoar, ela estava aliviada por finalmente se livrar do peso do segredo. E tem mais, Lucas, ela disse, cruzando os braços, defensiva. Ele vai deixar a esposa. Eles já não se dão bem há anos, vivem de aparência. Nós vamos começar uma vida nova, sem mentiras, sem amarras. Ah, a ironia. Sem mentiras. Ela falava do futuro deles com uma certeza inabalável, como se fosse um conto de fadas moderno. O príncipe encantado que a resgataria da torre do tédio conjugal. Eu me levantei devagar. Minhas pernas tremiam um pouco, mas minha voz saiu surpreendentemente calma. Entendi. Então é isso. Você encontrou alguém melhor. Alguém que vai te dar a vida que eu não consegui. Ela sentiu, quase com pena. Não leve pro lado pessoal, Lucas. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. Você vai encontrar alguém que combine mais com esse seu ritmo, devagar. Eu fui até a cozinha, bebi um copo d'água. Precisava ganhar tempo. Precisava organizar o turbilhão que estava na minha cabeça. Porque ela não sabia. Ela não fazia a menor ideia do que eu tinha descoberto nas últimas 48 horas. Ela achava que estava no controle, que estava ditando as regras do jogo. Mas o jogo tinha mudado de dono no momento em que ela pronunciou a palavra melhor. Eu voltei para a sala. Ela já estava no celular, provavelmente mandando mensagem para ele. Contei tudo. Estou livre. Eu imaginei o texto. Imaginei o sorriso dele do outro lado. E foi aí que a calma fria tomou conta de mim de vez. Eu me sentei na poltrona à frente dela. Ana, podemos conversar sobre os detalhes práticos depois. Mas antes, tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa sobre o Ricardo. Ela congelou. O celular parou no ar. Como você sabe o nome dele? Eu sorri. Sem humor, eu sei muito mais do que o nome dele, Ana. Eu sei onde ele trabalha. Sei que ele é diretor comercial daquela multinacional no centro. Sei que ele dirige um Audi preto. E sei que ele tem 2 filhos, um menino de 5 e uma menina de 3 anos. A cor fugiu do rosto dela. Você andou me seguindo? Você é um psicopata. Não, Ana. Eu sou um marido que precisava de respostas que a esposa não dava. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o que aconteceu hoje à tarde. Ela me olhou com desconfiança, mas a curiosidade falou mais alto. O que aconteceu hoje à tarde? Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Hoje à tarde, eu não fui trabalhar. Eu fui até a casa do Ricardo. Os olhos dela se arregalaram. Você o quê? Você ficou maluco? Você foi fazer barraco na casa dele? Não. O Ricardo não estava. Quem estava era a esposa dele, a Mariana. O silêncio dela agora era de terror puro. Ela sabia que o castelo de cartas estava tremendo. Você falou com a mulher dele? Lucas, você não tinha esse direito. Você vai estragar a vida dele. Engraçado você se preocupar com a vida dele, quando acabou de destruir a nossa. Mas calma, eu não fui lá para brigar. Eu fui lá para devolver uma coisa. Eu enfiei a mão no bolso e tirei uma pulseira de ouro, delicada, com um pingente de infinito. Coloquei na mesa de centro. Ana olhou para a joia como se fosse radioativa. Essa pulseira, eu perdi semana passada. Onde você achou?
Você não perdeu, Ana. Você esqueceu no carro dele. E sabe quem achou? A Mariana. Ela achou no banco do passageiro. Ana estava pálida, a respiração curta. E como isso veio parar na sua mão? Porque a Mariana é uma mulher inteligente. Ela viu a inscrição no verso do pingente. Para sempre, L.A. Lucas e Ana. Ela pesquisou. Ela me achou nas redes sociais. E ela me ligou hoje de manhã. Ela queria saber se a Ana da pulseira era minha esposa. Eu fiz uma pausa dramática, deixando a informação afundar. Eu fui até lá. Conversamos por 2 horas. Tomamos café. Ela é uma mulher incrível, sabe? Elegante, culta, e muito, muito triste. Ana tentou falar, mas a voz falhou. O que ela disse? Ela me contou muitas coisas, Ana. Coisas que o seu alguém melhor esqueceu de mencionar nas conversas apaixonadas de vocês. Ela me contou que o Ricardo não está se divorciando. Pelo contrário, eles acabaram de comprar uma casa de praia juntos. O financiamento foi assinado semana passada. Ele disse para você que dormia no quarto de hóspedes? Mentira. Eles estão tentando ter o 3º filho. A Mariana está fazendo tratamento de fertilidade. E ele está lá, do lado dela, segurando a mão dela em cada consulta. Eu vi as lágrimas começarem a brotar nos olhos da Ana. Não de arrependimento, mas de choque. A realidade alternativa que ela tinha construído estava desmoronando tijolo por tijolo. Não, isso é mentira. Ela está mentindo para te afastar. Ele me ama. Ele disse que ia sair de casa mês que vem. Mês que vem? Curioso. Porque mês que vem é a viagem de bodas de 10 anos deles para a Europa. Tudo pago. Passagens compradas. A Mariana me mostrou as reservas. Classe executiva. Hotéis 5 estrelas. Ele te convidou para ir junto, Ana? Ou ele disse que ia ter uma viagem de negócios importante? O choro dela começou a ganhar força. Soluços engasgados. A negação lutando contra a evidência brutal. Não pode ser. Ele jurou. Ele chorou no meu colo dizendo que era infeliz. Ah, as lágrimas de crocodilo. Um clássico. Mas tem mais. A Mariana me contou sobre as outras. No plural. Você não é a primeira alma gêmea que ele encontra no trabalho, Ana. Teve a secretária do ano passado. Teve a estagiária de 2 anos atrás. O Ricardo tem um padrão. Ele adora a emoção da conquista, o perigo do proibido. Mas ele nunca, jamais, deixa a segurança da vida perfeita que a Mariana banca. Sim, porque a maior parte do dinheiro vem da família dela. Se ele se separar, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. E o Ricardo gosta muito de conforto para arriscar tudo por uma aventura. Eu me recostei na poltrona, sentindo um misto de pena e vingança. Então, Ana, essa é a situação. O homem melhor que você encontrou é um mentiroso compulsivo, que vive às custas da mulher e coleciona amantes para inflar o ego. Ele nunca ia deixar ela. Você era apenas o passatempo da vez, a diversão das tardes de terça-feira. Enquanto você destruía o nosso casamento, ele estava planejando as férias com a esposa. Enquanto você sonhava com uma vida nova, ele estava rindo da sua ingenuidade. Ela estava destruída, encolhida no sofá, o rosto manchado de rímel, tremendo. A arrogância de minutos atrás tinha evaporado. Eu não sabia, eu acreditei nele. Eu sei que acreditou. E é isso que torna tudo tão patético. Você trocou um homem que te amava de verdade, que faria qualquer coisa por você, por uma ilusão barata. Você jogou fora nossa história por um cara que vê você como descartável. O silêncio dela agora era diferente. Não era mais o silêncio arrogante de quem tem um trunfo na manga, nem o silêncio assustado de quem foi pego na mentira. Era o silêncio do vazio. O silêncio de quem percebe que caiu num abismo e não tem onde se segurar. Ela olhava para o nada, processando a informação de que o futuro brilhante que ela desenhou não passava de fumaça. E eu, vendo aquilo, senti algo curioso. A raiva tinha passado. O que sobrou foi uma clareza cristalina. Eu não precisava gritar, não precisava quebrar móveis. A vida já tinha quebrado ela o suficiente naquela noite. Mas eu ainda tinha uma coisa para fazer. Uma última peça para encaixar nesse quebra-cabeça doloroso. Eu me levantei e fui até o quarto. O nosso quarto. Aquele santuário que agora parecia profanado. Peguei 2 malas grandes no topo do armário e as joguei sobre a cama. O som do zíper abrindo rasgou o silêncio da casa como um grito. Voltei para a sala e disse, com a voz mais calma que consegui encontrar, você tem 1 hora, Ana. Ela levantou a cabeça, confusa, os olhos vermelhos e inchados. 1 hora para quê? Para arrumar suas coisas. As roupas, os cosméticos, o que você quiser levar. O resto a gente resolve com os advogados depois.
O pânico voltou ao rosto dela, mas agora misturado com desespero real. Lucas, não, por favor. Para onde eu vou? Está tarde. Eu não tenho para onde ir. Você tem o Ricardo, não tem? A conexão de almas. Tenho certeza que ele vai adorar te receber na casa de praia imaginária dele. Ou quem sabe no quarto de hóspedes onde ele nunca dorme. Foi cruel? Talvez. Mas a dor que ela me causou não foi acidental. Foi uma escolha diária, repetida, consciente. E escolhas têm consequências. Ela tentou se aproximar de mim, tentou tocar meu braço. Lucas, me perdoa. Eu fui burra. Eu me deixei levar. Foi um erro, um momento de fraqueza. A gente pode tentar de novo. Eu prometo que nunca mais. Eu me afastei do toque dela como se fosse fogo. Não foi um erro, Ana. Erro é esquecer a chave, é queimar o arroz. O que você fez foi um projeto. Você planejou. Você mentiu. Você executou. Você olhou na minha cara todos os dias e escolheu ele. Agora, arque com a sua escolha. Ela desabou no choro novamente, mas eu não cedi. A imagem dela rindo no carro dele, a lembrança do recibo no nosso restaurante, a frieza com que ela disse encontrei alguém melhor, tudo isso formava um escudo impenetrável ao redor do meu coração. Enquanto ela arrumava as malas, soluçando alto no quarto, eu fiquei na sala. Olhei para as fotos na estante. Nós dois na praia, nós dois no Natal, nós dois no dia do casamento. Peguei um porta-retrato. A foto do dia em que compramos essa casa. Estávamos sujos de tinta, cansados, mas rindo tanto que meus olhos estavam fechados na foto. Aquela felicidade era real? Ou eu estava vivendo uma mentira desde o começo? Essa é a pior parte da traição. Ela não mata só o futuro, ela envenena o passado. Ela te faz questionar cada memória feliz, cada eu te amo, cada momento de paz. Você fica se perguntando, será que ele estava pensando nela enquanto me abraçava? É uma tortura psicológica que eu não desejo para ninguém. Se você está assistindo a isso e sentindo um aperto no peito, se identificando com essa dor, deixe um comentário aqui. Não guarde isso só para você. A Ana saiu do quarto arrastando as malas. Ela parecia menor, encolhida. Parou na porta da sala e me olhou uma última vez. Havia um pedido mudo naquele olhar, um último apelo por misericórdia. Mas eu permaneci sentado, imóvel. A chave, eu disse. Ela tirou o chaveiro da bolsa e colocou sobre o aparador. O tinido do metal na madeira soou como um ponto final. Ela abriu a porta e saiu para a noite fria. Sem o Ricardo esperando por ela. Sem o marido que ela desprezou. Apenas ela e as escolhas dela. Quando a porta se fechou, eu tranquei. Passei a tranca, girei a chave 2 vezes. E então, eu desabei. Não de tristeza, mas de exaustão. Meu corpo pesava 1 tonelada. Eu deslizei pela porta até o chão e chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado nas últimas semanas. Chorei pela morte do homem que eu era, do marido ingênuo e feliz. Chorei pelo futuro que não ia acontecer. Mas, no meio das lágrimas, eu senti uma pontinha de algo novo. Alívio. A mentira tinha acabado. O teatro tinha baixado as cortinas. Eu estava sozinho, sim, machucado, sim, mas eu estava livre. Livre da dúvida, livre da paranoia, livre de viver com alguém que não me respeitava. Os dias seguintes foram um borrão. Advogados, partilha de bens, telefonemas constrangedores para a família explicando o fim repentino. Ninguém entendia. Mas vocês eram perfeitos, diziam. Eu apenas sorria e dizia, as coisas mudam. Eu não contei a verdade para ninguém, além dos meus pais. Não queria expor a Ana, não por ela, mas por mim. Não queria ser o corno na boca do povo. Queria manter o pouco de dignidade que me restava. Mas a cidade é pequena, e as notícias correm. Soube que ela tentou procurar o Ricardo. Soube que ele nem atendeu as ligações. A esposa dele, a Mariana, me mandou uma mensagem curta uns dias depois. Obrigada pela honestidade. Estamos resolvendo as coisas do nosso jeito. Disse. Não sei se eles continuaram juntos ou não. Sinceramente, não me importava mais. O destino deles não era mais problema meu. Eu foquei em mim. Voltei para a academia. Comecei a correr no parque. Retomei o curso de fotografia que eu tinha abandonado porque a Ana dizia que era perda de tempo. Descobri que eu gostava de cozinhar só para mim, ouvindo jazz e tomando um vinho barato. Descobri que eu gostava da minha própria companhia. O silêncio na casa, que antes me assustava, virou meu melhor amigo. Não era mais um silêncio de segredos, era um silêncio de paz. Claro que doía. Tinha noites que eu acordava procurando ela na cama. Tinha dias que eu via algo engraçado e pegava o celular para mandar para ela, só para lembrar no meio do caminho que ela não fazia mais parte da minha vida.
O luto de um relacionamento não é linear. Tem dias bons e dias péssimos, mas a cada dia, a dor ficava um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais distante. E então, 6 meses depois, algo aconteceu. Eu estava no supermercado, na seção de vinhos, escolhendo uma garrafa para o jantar de sexta-feira. Estava distraído, lendo o rótulo de um Malbec, quando ouvi uma voz familiar. Lucas! Meu coração deu um salto, não vou mentir. Virei devagar. Era ela, mas não a Ana que saiu da minha casa arrastando malas. Ela parecia diferente, mais magra, o cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem. O brilho de superioridade tinha sumido dos olhos dela. No lugar, havia uma tristeza profunda, resignada. Oi, Ana, respondi, mantendo uma distância segura, o carrinho de compra servindo de barreira entre nós. Tudo bem? Tudo, indo, ela disse, desviando o olhar. E você? Parece bem. Está radiante. Eu sorri, genuinamente dessa vez. Estou bem. Estou vivendo. Ficamos num silêncio constrangedor por alguns segundos. As pessoas passavam ao redor, alheias ao drama que se desenrolava ali no corredor de bebidas. Eu queria te pedir desculpas, ela soltou, de repente. Eu sei que já pedi, mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo todos os dias. Eu perdi tudo, Lucas. O Ricardo nunca mais falou comigo. Minhas amigas se afastaram. Eu estou morando num apartamento minúsculo, sozinha. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do mercado. Eu troquei o certo pelo duvidoso e fiquei sem nada. Eu sinto tanto a sua falta. Do jeito que você cuidava de mim. Será que a gente não tem mesmo nenhuma chance? Nem para tomar um café. Eu olhei para ela. Vi a mulher que eu amei por 10 anos. Vi a dor dela, o arrependimento sincero. E senti pena. Apenas pena. O amor tinha secado. A raiva tinha evaporado. O que restou foi a compreensão de que nós éramos pessoas completamente diferentes agora. Eu tinha crescido na dor. Ela tinha encolhido na culpa. Ana, eu disse suavemente. Eu aceito suas desculpas. De verdade. Eu não carrego mágoa. Mais café? Não. A gente não toma café com o passado. Aquele Lucas que te preparava o café da manhã não existe mais. Ele morreu na noite em que você disse que encontrou alguém melhor. O homem que está na sua frente agora aprendeu que o melhor não é alguém lá fora. O melhor sou eu. E eu não estou disposto a dividir minha paz com quem trouxe a guerra para dentro da minha casa. Ela ficou parada, me olhando, como se não acreditasse que o homem que um dia jurou amá-la na saúde e na doença estava agora recusando um simples café. Mas não era um simples café. Era um convite para reabrir uma porta que eu tinha trancado e jogado a chave fora. Eu terminei de escolher meu vinho, coloquei no carrinho e me despedi com um aceno de cabeça. Fique bem, Ana. E virei as costas. Enquanto eu caminhava em direção ao caixa, eu senti um peso saindo dos meus ombros que eu nem sabia que ainda carregava. Eu não senti euforia, nem vontade de comemorar. Senti paz. Uma paz profunda, sólida, inabalável. Eu sabia que ela estava lá parada, chorando, vendo que ela tinha perdido se afastar. Mas eu não olhei para trás. Não por orgulho, mas porque não havia nada lá atrás para mim. Meu futuro estava na minha frente, na fila do caixa, na garrafa de vinho que eu ia abrir sozinho, no silêncio da minha casa que agora era meu santuário. A lição que eu tirei disso tudo? A confiança é como um espelho. Você pode colar se quebrar, mas a imagem sempre vai ficar distorcida. E você não merece viver olhando para um reflexo quebrado. Você merece alguém que cuide do espelho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Se você está passando por algo parecido, se está desconfiado, se sente que tem algo errado, não ignore sua intuição. Ela é o seu anjo da guarda gritando no seu ouvido. E se o pior acontecer, se a traição for confirmada, lembre-se de mim. Lembre-se que a dor passa, que o luto acaba, e que, no final das contas, a melhor vingança não é gritar, não é quebrar o carro dele, não é fazer escândalo. A melhor vingança é ser feliz. É se reconstruir. É mostrar, sem precisar dizer uma palavra, que eles perderam muito mais do que você. Hoje, eu sou um homem diferente. Mais cauteloso? Sim, mas também mais forte. Eu sei o meu valor. Eu sei o que eu trago para a mesa. E não aceito nada menos do que lealdade absoluta. Porque amor sem lealdade é só uma palavra bonita para encobrir a conveniência. E eu cansei de ser conveniente. Eu quero ser real. E você? Qual é a sua história? Já teve que juntar os cacos e se reinventar depois de uma decepção amorosa? Comenta aqui embaixo.
Eu leio todos os comentários e quero muito saber se essa história tocou você de alguma forma. Se você gostou do vídeo, se sentiu essa verdade, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você quer apoiar o nosso trabalho, clica no botão do Super Thanks, o coraçãozinho aqui embaixo. Qualquer valor ajuda a gente a continuar criando histórias como essa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque semana que vem tem mais uma história real, mais um drama que pode ser o seu, o meu, o nosso. E lembre-se sempre, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas, às vezes, a mudança é exatamente o que a gente precisa para encontrar a nossa verdadeira felicidade. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.